Imagine descobrir que tudo o que você acreditou em Deus pode estar incompleto. E se Cristo não fosse apenas um homem que viveu há 2000 anos? Mas um processo acontecendo dentro de você agora? E se o verdadeiro propósito de sua vida fosse despertado para algo infinitamente maior do que a identidade humana? Nesta profunda revelação, Neville Goddard explica que Cristo não é um personagem histórico apenas, Cristo é o plano de redenção de Deus dentro da consciência humana. Ele afirma algo que pode chocar à primeira vista. Você não está separado de Deus. Você é Deus esquecido. Sonhando ser humano. E quando esse despertar começa, toda a sua visão da realidade muda. Hoje você vai saber o verdadeiro significado de Cristo segundo as Escrituras. Por que Paulo deixou de ver Cristo como homem? O caminho místico que conduz o ser humano de volta a Deus. E por que Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo através de você? Prepare-se. Porque essa mensagem pode se transformar completamente da maneira como você vê a si mesmo. Se eu lhe dissesse quem você realmente é, isso chocaria, pois neste mundo você pode se sentir assustado, limitado e cheio de dúvidas. No entanto, eu lhe digo que você é o próprio Deus, aquele que criou e sustenta o universo. Quando você ouvir isso pela primeira vez, sem dúvida resistirá e acreditará que quem faz essa afirmação está louco, porque a ideia parece impossível. Mas eu lhe digo: Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus Cristo está em você como seu plano de redenção. Ao despertar, sua mensagem de reconciliação é confiada a você para que a transmita aos seus irmãos que aguardam, confusos por causa do sonho em que se colocaram. Quando essa mensagem de reconciliação se manifestar em você, você terá entrado no estado chamado Paulo. Então você também dirá: de agora em diante, não considero ninguém sob a perspectiva humana. Embora antes eu tenha considerado Cristo sob a perspectiva humana, agora já não o considero assim. Como Saulo, o homem adormecido, Cristo é visto como uma pessoa, alguém separado e externo. Mas como Paulo, o homem desperta para o conhecimento de que Cristo é o plano de salvação de Deus, a partir desse momento, não será mais visto como humano. Deus preparou o caminho para que seus filhos exilados retornassem a Ele. Cristo é esse caminho. Por que você deveria se perturbar ao ouvir que Cristo é um plano que tem voz, quando lê sobre a serpente que falou com Eva, a víbora que conversou com Faraó e a experiência de Daniel com a árvore que se tornou homem? Tudo é personificado nas Escrituras. Um plano está falando, dizendo a você: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é a Escritura, que é algo completamente diferente de qualquer coisa que um homem possa escrever. Neste mundo, somos filhos de Deus, que Ele baniu por um propósito. Cristo é o seu plano de redenção, preparado por Deus para reconciliar seus filhos consigo mesmo. Deus nos enviou a um mundo de morte, horror e desespero somente depois de elaborar um plano que nos traria de volta como o próprio Deus, pois só existe Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Há apenas um corpo supremo, um Espírito supremo, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos. No fim, todos constituem esse único corpo, esse único Espírito, essa única esperança, esse único Senhor, essa única fé, esse único batismo, esse único Deus e Pai de todos. Paulo estava a caminho de encontrar aqueles chamados o povo do caminho, para prendê-los e levá-los a Jerusalém, quando algo aconteceu nele e ele ficou cego pela verdade. Então, defendeu-se diante dos cegos, dizendo: vocês não podem provar nada contra mim, pois nossos pais nos ensinaram que Deus ressuscitaria os mortos, e a Escritura se cumpriu em mim. Eu lhes digo que tudo o que faz, fez ou planeja fazer é obra de Deus, pois no mundo não há nada além de Deus. Sei por experiência própria que Deus é amor. Ele é amor indescritível. Sei o que é amar um filho, minha esposa, minha família e meus amigos. Mas não consigo descrever o sentimento que me dominou quando estive na presença do amor infinito e senti seu abraço. Naquele momento de incorporação, soube que eu mesmo era amor e, embora outros não possam ver, visto o corpo do amor.
Agora compartilho minhas experiências com vocês na esperança de que acreditem em mim, e arrisco-me a dizer que há alguns aqui que não partirão deste mundo até que conheçam a verdade do que digo. Que este caminho é uma série de experiências místicas nas quais Deus se revela em ação para a salvação de seus filhos. Por este caminho, vocês são reconduzidos a Deus como o próprio Deus, e Deus é amor. Eu lhes disse que fui incorporado ao corpo do amor. Isso é verdade. Esteja eu acordado ou dormindo, segundo os padrões humanos, esse é o corpo que visto. Ora, quando você dá algo em espírito, você não o perde, pelo contrário, seu poder aumenta. Certa noite, em visão, dei meus olhos imortais a alguém, para que ela pudesse ver a verdade da qual falo. Na semana passada, ela compartilhou essa experiência comigo. Ela disse: acordei em meu sonho ouvindo música celestial vinda de um cômodo da casa onde eu morava com meu pai. Levantei-me da cama, fui até o hall de entrada e olhei para um cômodo adjacente, onde vi uma esfera de luz brilhante sentada em um banquinho tocando piano. Dentro daquela luz estava o esqueleto de uma criança, e eu disse a mim mesma: preciso encontrar alguém para testemunhar isso, pois sem uma testemunha, Neville jamais acreditará em mim. Agora, essa senhora estava vivendo com seu pai em seu sonho. As Escrituras nos dizem que, quando Jesus foi acusado de testemunhar de si mesmo e, portanto, seu testemunho não ser verdadeiro, ele disse: a lei de vocês diz que o testemunho de dois é conclusivo. O meu testemunho é verdadeiro, pois não estou sozinho. Aquele que me enviou, que é meu pai, também testemunha comigo. O pai terreno dessa senhora é apenas um símbolo de seu pai celestial, que é a causa de todos os fenômenos da vida. Desejando encontrar uma testemunha para sua experiência, ela vê seu pai se preparando para ir trabalhar e o questiona, dizendo: você está ouvindo o que estou ouvindo? Ele respondeu: sim, estou. Então, ela o pegou pela mão e o conduziu para o quarto onde ele também viu a luz brilhante emoldurando o esqueleto de uma criança, tocando o concerto celestial. Sabendo que tinha sua testemunha, ela quis me contar, mas quando chegou à minha casa, seu pai havia desaparecido e ao seu lado estava sua amiga Nathalie, que nada sabia de sua experiência. Sabendo que minha esposa estava dormindo no andar de cima, ela entrou na minha sala de estar e a encontrou transformada em um jardim florido. Eu estava lá, em um fulgor de amor tão intenso que lhe parecia o próprio príncipe da luz enquanto caminhava entre as flores, colhendo um buquê de flores brancas para a pessoa que amo, que dormia no andar de cima. Olhei para ela como se não a visse, e então ela percebeu que eu já sabia o que ela viera me contar. Fui envolvido pelo corpo do amor e sabia que aquele a quem entreguei meus olhos veria, antes de eu partir deste mundo, a verdade do que digo. O mundo é uma sombra que contém símbolos. Um pai terreno é apenas um símbolo do nosso Pai Celestial. Aquele que experimentou o caminho da redenção de Deus é enviado como mensageiro da reconciliação. Experimentei este plano e sabia que não partirei deste mundo até que alguém testemunhe a verdade do que tenho dito. Agora estou envolto em amor, revestido da luz que ela viu como o esqueleto de uma criança. Ao longo dos séculos, o símbolo de Cristo tem sido a criança. Revestido de amor e tendo experimentado o caminho, posso verdadeiramente dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Aqui vemos o caminho da redenção assumindo a forma humana e falando ao homem como homem, pois o caminho leva o homem a despertar para ele e a externalizá-lo. O caminho para o Pai parece estar morto, mas, ao entrar nele, ele ressuscita. O homem é o caminho vivo para o Pai, e quando o homem alcança seu destino, ele é Deus Pai. Então, a esse indivíduo é confiada a mensagem da reconciliação. Aqueles que estão mais interessados nas coisas deste mundo negarão a mensagem. São aqueles que desejam um diamante, como aquele que foi vendido recentemente por mais de $1 milhão. Milhões de pessoas no mundo estão mais interessadas em ouvir falar de uma pedra preciosa do que do caminho que percorri. Mas vocês que estão aqui conhecem o caminho, pois eu lhes contei como, quando entrei nele, eu o ativei, e só há um caminho de volta de onde estamos para onde estávamos. Já tínhamos consciência de ser Deus Pai antes de virmos ao mundo.
Individualizados agora, deixaremos este mundo e retornaremos ao Pai trilhando o caminho que foi traçado antes mesmo da existência do mundo. Tendo preparado o caminho para o nosso retorno, adormecemos e agora dormimos o sono da morte. Nenhuma dieta ou posição mundana pode nos trazer de volta, pois só há um caminho, e esse é através de uma série de experiências místicas nas quais Deus se revela em ação para nossa salvação. Deus traz de volta a si seus filhos exilados, fazendo com que cada filho tenha consciência de ser Deus Pai. Este é o destino de todos no mundo. Agora que alguém testemunhou a verdade da qual falo, estou satisfeito. Uma senhora me viu revestido de poder e sabedoria, e agora sei que alguém me viu revestido com minha veste perfeita de amor. Estou para sempre nesse corpo, assim como você também estará quando trilhar o caminho, pois seu destino é retornar a esse único e indescritível corpo de amor. No Salmo 82, lemos as palavras que Deus nos dirigiu, a nós, seus filhos exilados. Digo-lhes a verdade, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, contudo, morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Embora ainda não o saibam, vocês são príncipes, destinados a despertar como Rei de todos e Senhor de todos, pois no fim há apenas um Deus que contém todos os seus filhos, os quais se reconhecem como o único Senhor e Pai de todos. Eu lhes digo, qualquer dom espiritual, quando concedido, não apenas é retido, mas expandido para além do que era. Se o amor é dado, o amor aumenta. Embora eu não consiga conceber um amor maior do que aquele que me acolheu, pois parecia infinito, de alguma forma estranha, à medida que todos os filhos de Deus retornam, o amor aumenta, assim como a sabedoria e o poder. O amor não é realmente infinito, antes, é uma iluminação que se expande eternamente. Quando você pensar em Cristo, não pense em um homem, mas em um plano de redenção. Quando você ler "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz", não imagine um homem fazendo essa afirmação há 2000 anos e o adore, pois a visão de um profeta é limitada, sempre vendo como presente o que é futuro. O momento presente não recua para o passado, mas avança para o futuro. Se você crê no que eu lhe disse agora, a experiência disso está avançando para o seu futuro. As Escrituras, embora lidas como tendo ocorrido há 2000 anos, ocorreram 2000 anos antes disso, pois o plano foi mostrado a Abraão em 2000 a.C. Isso é há 4000 anos. As Escrituras estão se cumprindo continuamente, pois o que está acontecendo agora continua acontecendo, mas quando acontecerá em você, eu não sei. Agora, nenhum dom espiritual é dado neste nível. Quando dei a esta senhora o dom dos meus olhos, certamente não foi aqui. Se eu pudesse escolher a quem os daria, teria sido a minha esposa ou filha, mas, neste nível, eu não tinha controle quando dei meus olhos espirituais a uma senhora que não conheço socialmente. Ela recebeu o dom e agora seus olhos estão abertos interiormente para o mundo do pensamento. Eu, como Blake, não descansarei da minha grande tarefa de abrir os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem para o mundo do pensamento, para a eternidade que se expande cada vez mais no seio de Deus, a imaginação humana. Dei meus olhos a ela e ela os compartilhará espiritualmente com outros, pois foi com seus olhos espirituais que ela me viu revestido de amor. Quando alguém veste o corpo do amor, torna-se incapaz de fazer qualquer coisa senão amar, e, portanto, tudo em sua presença é inofensivo, pois o amor perfeito expulsa todo o medo. Neste mundo, tememos as feras da selva, mas quando alguém está revestido de amor, nada lhe pode ferir. Em sua visão, essa senhora viu o esqueleto de uma criança envolto em amor. Ezequiel fala do dia em que todos os ossos mortos serão erguidos e revestidos de amor. Ela ouviu a harmonia das esferas surgir enquanto uma bola de luz, cobrindo o esqueleto de uma criança, tocava piano. Essa criança é o plano de redenção, do qual nenhum osso será quebrado. Sem perda de identidade, o corpo do amor será construído sobre essa pequena estrutura óssea. Mesmo estando agora revestido de um corpo de carne, ela sabia que eu era Neville. Ela também sabia que eu era o príncipe da luz e a personificação do amor. E o nome dela, aliás, é Sharon. No Cântico dos Cânticos, ele fala da rosa de Sharon, minha irmã e ainda meu amor. Então ele menciona todas as flores que estão desabrochando no mundo dos homens.
Simbólicas do que está acontecendo no homem, elas são o fruto que o amor produz. Portanto, quando Cristo, o plano de redenção de Deus, estiver completo em você, você saberá que é Deus, que é amor infinito. Quando você lê no Evangelho de João que Deus é amor, não pense que são palavras vazias, são palavras baseadas na experiência. Deus é amor. Sabedoria e poder são atributos de Deus, mas Deus é amor, e quando Ele te incorpora ao seu corpo, você, seu filho exilado, retorna como o Pai. Consegue imaginar a emoção quando a cortina se fechar sobre este drama e todos os filhos retornarem revestidos como Deus Pai, que nada mais é do que amor? A harmonia que essa senhora ouviu em sua visão, embora bela, não se compara à música daquele coro celestial quando chamam o teu nome e cantam sobre a tua redenção. Eu a ouvi em 1946 e sua beleza indescritível permanece comigo até hoje. Embora sejamos um como o Pai, somos distintos como filhos, e ninguém pode ocupar o lugar de outro. Não consigo descrever isso em palavras, é preciso vivenciar para compreender, mas você é para sempre individualizado, e ainda assim, juntos, formamos o único Pai. Ora, o testemunho de uma só pessoa não é aceitável, mas se duas concordarem em testemunhar, a prova é conclusiva. Na visão da senhora, ela vivia em uma casa com seu pai. Ele ouviu o que ela ouviu e viu o que ela viu, então ele testemunhou a verdade do que ela presenciou. Querendo contar ao homem que lhe revelou o caminho para Deus, ela encontrou um amigo. Eis o perfeito cumprimento das Escrituras, que eu vos chamo amigos e não mais vos chamo escravos. E a sala de estar em que ela entrou não era obra do homem, mas de Deus. Era um jardim de flores em meio a uma linda vegetação. Eu regava meu jardim, dando-lhe luz e amor, e ela sabia que eu era o príncipe da luz enquanto colhia minhas flores para levá-las àquele a quem amava, que dormia lá em cima. Todos devem despertar, e ao fazê-lo, seguirão o mesmo caminho que compartilhei com vocês. Há apenas um caminho. Não existem dois caminhos para Deus. Hoje, as pessoas ensinam inúmeros caminhos, mas todos são falsos. Há apenas um caminho, que consiste em uma série definida de experiências místicas. O caminho começa com a ressurreição, seguida pelo seu nascimento do alto. 5 meses depois, Davi revela a sua paternidade, então o véu do templo, o seu corpo, se rasga e você ascende ao céu. E, finalmente, a pomba desce sobre você, dando-lhe o seu selo de aprovação, dizendo-lhe que você é perfeito como o seu Pai Celestial é perfeito, pois você é um com o seu Pai. Ele é santo e agora você também é santo. Então, você recebe um propósito na vida para os seus anos restantes, que é proclamar a mensagem da salvação, que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando o caminho da redenção lhe for revelado, você receberá o ministério da reconciliação, sendo ministros da palavra, proclamando a todos o caminho do mundo exterior do pecado e da morte para o mundo interior de Deus e do amor. Não se desespere. Você está destinado a despertar um dia como Deus, que criou e sustenta o universo. E quando todos os seus filhos retornarem, este mundo exterior chegará ao fim. O universo não levará tempo para se dissolver, simplesmente desaparecerá. Deixemos que nossos cientistas especulem sobre sua idade, isso realmente não importa. O mundo, incluindo o Sol e a Lua, surgiu como uma grande explosão. Todos se uniram com um propósito, e o único lugar que poderia abrigar o grandioso experimento de Deus, que é um palco, é esta terra em que vivemos. Todos os filhos de Deus estão aqui e todos retornarão ao próprio ser de onde vieram, que é Deus Pai. Você é infinitamente maior do que imagina ser. Esta noite, você pode sentir inveja ou antipatia por alguém. Isso acontece porque você não consegue ver além da máscara que essa pessoa usa, mas se pudesse, veria seu irmão, aquele a quem você amava antes de vir do Pai. Você retornará a esse mesmo corpo, só que sua capacidade de amar será ampliada pela experiência de vir a este mundo da morte. Estou tão feliz por retornar com a certeza de que alguém me viu revestida do corpo do amor, pois sei que o sou. Embora o olho mortal não possa vê-lo, sinto este corpo o tempo todo. Durmo nele e acordo nele todos os dias, então visto este corpo mortal e deixo meus olhos se turvarem,
sabendo que chegará o dia em que este corpo mortal será retirado pela última vez e então serei revestida de um corpo de amor que é proteção sem medida, pois nele todo o medo é expulso e o que você não teme não pode te ferir. Contemplem Cristo, não como uma pessoa, embora seja necessário um homem para expressá-lo. Contemplem Cristo como o caminho da salvação que o Pai preparou antes mesmo da criação do mundo. Cristo é um caminho que conduz deste mundo exterior para o mundo interior, pois o reino dos céus está dentro de nós. Vocês foram enviados para fora, ou para baixo, pois eles são um, assim como o que está acima e o que está dentro são um. Quando o Cristo ressuscitado disse: Eu sou de cima, ele estava dizendo: Eu sou de dentro. É para o interior que eu retorno, para aquilo que não tem limites, mas se expande para sempre. Somente o exterior é limitado. Você é infinitamente grandioso e está caminhando rumo à descoberta dessa verdade. Na visão dessa senhora, ela vivia com seu pai, que ouvia e via o que ela fazia. Então, enquanto ela percorria a estrada em direção à minha casa, ele desapareceu e um amigo apareceu para testemunhar o jardim. Saímos de um jardim e retornamos a um jardim, mas quando o fazemos, estamos plenamente conscientes de sermos amor. Agora, vamos entrar em silêncio.